meu bebê Charles. Nome de príncipe? Meu príncipezinho, sim, ele se transformou essa semana num príncipe, porque eu precisava de um bebezinho que se caracterizasse como príncipe, na minha intenção, no meu lúdico, porque as coisas aconteceram de tal forma que eu entrei em contato, por coincidência, com um personagenzinho da minha infância, minha e de muita gente, acredito, O Pequeno Príncipe. Quem não conhece esse belo livro? Às vezes, a gente tem até um certo preconceito em relação a ele, achando que ele é um livro muito tolo. Na infância, eu adorei. Depois, eu comecei a desenvolver um senso crítico, meio pernóstico, e comecei a debochar, a ironizar, a menosprezar esse livro. Mas, finalmente, agora, na terceira idade, coincidiu de eu entrar numa lojinha, encontrar esse livro, deu vontade de adquirir, comecei a ler, meu Deus, diferente, não tem nada a ver com o livro que eu li na minha infância, não tem nada a ver com o livro que eu critiquei tanto, dizendo que ele era bobo demais, que ele era tolo, sentia vergonha de ter um livro daquele. Sim, porque a gente passa por várias fases na nossa vida, né? E tem opiniões diferentes. Atualmente eu digo, que livro belíssimo. O que é O Pequeno Príncipe para muitos da crítica e particularmente, na minha opinião, atualmente, relendo, ele é o resgate da nossa criança interior. É isso que é O Pequeno Príncipe. E eu olhei para os meus bebês e intuí, eu preciso de um bebê que caracterize O Pequeno Príncipe, porque quando eu estiver lendo, eu estarei ninando esse bebezinho. E por coincidência foi o Charles, que também é nome de príncipe, embora o nome dele não foi em homenagem ao príncipe. Eu disse, o Charles se caracteriza muito bem e vai ser o meu príncipezinho de toda essa historinha que eu comecei a viver no começo da semana. E as coisas acontecem assim, não é? Inesperadamente, há um ponto aqui, uma vírgula lá, uma exclamação lá, e a gente vai montando a historinha atualizada da gente em relação a algo já bem antigo. Olha só. Esse foi o livro que eu adquiri, até com muita tristeza, porque essa lojinha que eu entrei era uma loja só de livros, livros de R$5, de R$10, R$20, e a loja totalmente vazia. O livro, de fato, já é coisa do passado. As novas gerações, elas não olham para um livro da forma como a gente olhava. Mas paciência, não é? Se as coisas estão caminhando nessa direção, que seja. Eu preservo a recordação porque eu gostei, foi muito prazeroso para mim, foi muito bom, foi maravilhoso, foi companheiro, foi também um terapeuta, o livro. Então, eu tenho mais aqui reverenciar aquilo que foi tão caro, foi tão precioso na minha vida. Então, agora eu vou ler o primeiro capítulo de O Pequeno Príncipe. Certo, Charles? O Pequeno Príncipe, capítulo 1. Quando eu tinha 6 anos, vi, certa vez, uma imagem magnífica num livro sobre a Floresta Virgem que se chamava Histórias Vividas. Representava uma jiboia devorando uma fera. Aqui está a cópia do desenho. Eu também lembro que eu tinha livros imensos, épocas assim de aniversário, de Natal. Eu recebia dos meus pais livros e tinham ilustrações belíssimas que eu ainda lembro com facilidade.
Dizia-se no livro: as jiboias devoram sua presa inteirinha, sem mastigá-la. Em seguida, elas não conseguem se mover e dormem durante os 6 meses de sua digestão. Então, pensei muito nas aventuras da floresta e eu mesmo consegui, com um lápis de cor, traçar meu primeiro desenho, meu desenho número 1. Ele era assim. Ah, os lápis de cor também. Olha o desenho número 1 dele. Esse aí de cima. Como a gente fazia estripulias com os simples lápis de cor de 12 cores. Mas a gente sabia misturar um com o outro, a gente sabia até passar assim a gilete na ponta do lápis e esfregar o dedo, que aí ficava um outro tipo de pintura. Era com a foligenzinha que saía, não é, do lápis. Aí a gente aproveitava quando fazia a ponta do lápis e aquela casquinha que saía, a gente também passava cola e formava já uma florzinha. Meu Deus, que criatividade a gente tinha, que maravilha! Sem fazer nenhuma crítica à atualidade. Mas eu gosto de recordar. Eu não sei se vocês gostam também de recordar, mas me dá um prazer muito grande e eu vou seguindo nessa linha. Mostrei minha obra-prima aos adultos e lhes perguntei se meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu causaria medo? Olha a individualidade despontando aí como ideia pra gente. Os adultos davam a interpretação deles. Eles viam um chapéu no desenho do príncipezinho, mas para o príncipezinho que estava ali não era um chapéu, era uma jiboia que havia engolido um animal. Os adultos me recomendaram que deixasse de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e me interessasse mais pela geografia, pela história, pelo cálculo e pela gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos de idade, uma magnífica carreira de pintor. Eu soltei só um pedacinho aqui, que ele dizia que para ser mais compreensivo, ele desenhou de novo assim, o desenho em aberto, para mostrar o que era que tinha dentro, que não era um chapéu, era uma jiboia que tinha comido um elefante. E os adulto é muito prático, então natural que eles tivessem mandado ele também se envolver com alguma coisa prática, que era o estudo da geografia, da história, coisas que ele estava precisando na época, não é? Uma criança, né? E uma futura carreira que ele poderia ter de pintor, ele acaba abandonando, deixando para lá, porque se sentiu desestimulado. Tinha sido desmotivado pelo fracasso de meu desenho número 1 e de meu desenho número 2. Os adultos nunca entendem nada sozinhos. É cansativo para as crianças ficar sempre e a toda hora lhes dando explicações. E aí eu reflito com vocês. Ele diz aqui que os adultos não entendem nada sozinhos e que é cansativo ficar se explicando. Eu digo mais, minha gente, eu digo que o nível de complexidade que a gente, ser humano, tem, ninguém consegue entender ninguém. E é cansativo ficar se explicando. É cansativo ficar se justificando. Porque o outro já tem os seus conceitos fabricados, os seus conceitos já baseados nas experiências deles, e que você não vai nunca conseguir explicá-lo. Você vai criar um desentendimento, você vai criar uma certa antipatia, vai machucar um, vai machucar o outro, um porque teve o orgulho dele ferido por não conseguir impor a sua opinião, o outro porque não conseguiu se mostrar de fato nas suas várias camadas o que ele naquele momento queria dizer, queria explicar. Enfim,
O que o príncipezinho aqui fala do adulto não compreender a criança, eu digo, nem o adulto consegue entender o adulto, no nível de complexidade que a gente está, certo? E foi justamente baseado num desentendimento de explicações que eu me senti assim, de certa forma, chateada. E como eu estava no shopping nessa segunda-feira, eu digo, eu vou entrar nessa livraria aqui, eu vou ver se tem alguma coisa interessante para mim, para eu poder tirar esse desentendimento da minha cabeça. E aí foi quando eu encontrei o Pequeno Príncipe, aí tive a ideia de apagar o desentendimento colocando uma novidade em cima. E achei que era uma novidade, como eu disse para vocês, retornar aquele livro que eu havia lido ainda na infância e que possivelmente agora a minha interpretação dele seria outra, como de fato tem sido outra, e mais do que tem sido outra, tem sido agradabilíssima. Bendita hora que eu me chateei, que eu entrei naquela livraria e que eu quis dar um ponto final ao meu estado emocional até ali e começar a partir dali uma outra atmosfera emocional. Tive, portanto, de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei praticamente por todos os cantos do mundo e a geografia, é certo, me serviu muito. Só de olhar, eu sabia distinguir a China do Arizona. É muito útil se a gente se perder durante a noite. Por isso, eu tive, ao longo da minha vida, contatos com um monte de gente séria. Vivi muito entre os adultos, eu os vi de muito perto. Isso não melhorou minha opinião. Quando encontrava uma pessoa adulta que me parecia um pouco lúcida, eu testava com ela o meu desenho número 1, que sempre mantive comigo. Queria saber se ela era realmente compreensiva, mas a pessoa sempre me respondia, é um chapéu. Então, eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Eu me colocava à sua altura e lhe falava de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E ela ficava bem contente de conhecer um homem tão sensato. Aqui quem está se revelando é o autor do livro, porque ele era piloto, não é? Então, olha a sensibilidade que ele mostra. Ele se tornou um piloto, ele teve uma profissão, mas o príncipezinho dele ficou sempre guardadinho lá dentro, protegendo ou compactuando ou dialogando com a sua sensibilidade. Então, ele viu que entre os homens, que ele era lúcido, ele sabia que ele tinha que ter uma vida em meio à sociedade, porque ele já tinha idade para isso, porque ele tinha que sobreviver, ele tinha que ter uma profissão. Ele sabia que ele tinha que mudar o discurso dele. Claro que é muito bom quando você encontra alguém que compactua dos seus mesmos gostos. Olha a gente aqui. Quando lida com os bebês, quando fala abertamente para o outro, porque o outro sabe o que é isso, sente o que é essa sensação, esse sentimento, então é bom demais. Então, ele falava sobre assuntos sérios entre os adultos, né? Ou seja, aqueles assuntos pragmáticos, aqueles assuntos do dia a dia, aqueles assuntos mais comuns que interessam a todo mundo, porque todo mundo segue mais ou menos o mesmo padrão, gosta das mesmas coisas, dá importância aos mesmos temas. Então, ele dividia esses assuntos, mas ele sempre lançava um testezinho, certo? Se o adulto não entendesse o testezinho dele, ele se retraía logo e ficava na dele, falando só dos mesmos assuntos. A gente, por exemplo, quando conversa com pessoas desconhecidas, a gente geralmente, se couber no assunto, a gente frisa, eu gosto de boneca. Pronto, só isso. Se a pessoa
se tocar com aquilo na sua sensibilidade, ou seja, se for alguém que também goste, aí ela vai desenvolver esse assunto. Aí a gente deslancha, se sente à vontade. Mas se a pessoa não dá a mínima importância, então a gente se retrai logo e não toca. Eu costumo sempre fazer isso. Dizer que gosto de boneca, dizer que gosto de gato, gosto de animal e gosto de solidão também. Quando eu digo gosto de solidão, eu espero que muita coisa fique subtendida em relação a essa afirmação. Mas quando eu noto que a pessoa não captou, eu silencio, eu não toco mais no assunto. E quando eu toco, geralmente eu me arrependo, certo? Que foi o que aconteceu na segunda-feira. Que eu toquei em assuntos que eu não deveria ter tocado e depois eu me arrependi de ter falado, certo? Me recolhi, aprendi, agora eu silencio. E aí o que aconteceu? Foi isso que eu disse para vocês. Findo o primeiro capítulo, eu digo que eu comecei uma historinha agradável a beça a partir daí, certo? No momento que eu encontrei o livrinho, que eu me senti atraída e instigada a relê-lo, agora com uma outra visão. Chegando em casa, eu escolhi qual seria o bebezinho que eu ia associar ao Pequeno Príncipe, porque isso daria mais, apimentaria mais a minha experiência, a minha nova experiência. E fiz mais, lembrei que na lojinha de usados do bairro, eu já havia visto um Pequeno Príncipe em feltro. Ai, me bateu aquela vontade. Eu digo, se ainda tiver. Na época que eu vi, que não faz muito tempo não, foi esse mês, eu não me senti interessada pelo boneco, não é? Mas aí aconteceu agora, de eu me sentir instigada e estimulada a navegar nesse oceano. Aí corri lá na loja. E não é que eu encontrei, ainda estava lá sentadinho na prateleira. E aí eu comprei para mim, olha só, que maravilha. Ajeitar o cabelinho dele aqui. Minha gente, aí foi tudo se fazendo, foi tudo se encaixando. Olha que lindo. Olha como parece mesmo com o príncipezinho desenhado. Mesma tonalidadezinha da roupinha dele, eu fiquei encantada, porque faz parte da magia, viu? Quando a gente consegue uma coisinha assim, por mais simples que seja, que pareça, simples não é complexo. A gente conseguir pegar esses ladrilhozinhos e conseguindo formar uma imagem, a nossa imagem emocional, isso é alguma coisa de muito valioso. Eu ter conseguido identificar esse bebezinho como o príncipe, o Pequeno Príncipe, eu ter encontrado o Pequeno Príncipe e digo mais, um dos personagens do livrinho, em que ele mantém um diálogo muito lindo, que ele toma assim, sabe, uma lição de vida que a gente vai chegar lá, é a raposa. E eu achei nada mais, nada menos do que uma naninha de raposa. Fechou. Olha só, fechou. Eu montei um cenário belíssimo. E aí, associando ao último vídeo, a alquimia ficou formada. Eu consegui transformar a matéria bruta do mal-estar que eu estava sentindo em ouro, em riqueza. E agora, eu não lembro mais da chateação que eu tive. Eu lembro do grande processo que eu fui percorrendo para esquecer daquele mal-estar e que eu consegui. E que ele não terminou só ali, porque agora eu tenho um livro para ler vários capítulos e ir tirando lições de cada capítulo, que eu convido vocês a participarem junto comigo dessa leiturinha, porque é maravilhosa. Quem tiver o Pequeno Príncipe em casa, aqueles livrinhos velhos, sabe, guardados lá no fundo da gaveta,
Aí pode até ler se interessar. Ou não, vai lá no YouTube, tem filmes à beça sobre o Pequeno Príncipe, tem audiobook sobre o Pequeno Príncipe. Enfim, vocês é que sabem que tipo de alquimia que vocês querem fazer na vida de vocês. A minha, eu tô gostando muito. Agora deixa eu botar o meu Pequeno Príncipe para dormir. Dormir deitadinho, né? Porque dormindo ele já tá. Aqui, mamãe. Ó. E junto dele, a naninha dele. Olha só. E do outro lado, o Pequeno Príncipe. E a gente vai voltar para o segundo capítulo. Você está convidado a conversar com a gente, a refletir com a gente sobre uma repaginagem de um capítulo da infância.